Boa noite, Goiânia, e boa noite, Brasília. Estamos iniciando a nossa 14ª aula. Só falta 2 aulas para a gente terminar o nosso curso de relacionamento. Então, a aula da semana que vem, na outra semana, nós terminamos. Depois nós vamos ter um período um pouquinho mais longo de férias, devido a alguns compromissos nossos. Então nós vamos ter as férias de julho e vamos voltar no novo curso no dia 28 de agosto. Ou seja, a última semana de agosto. E vamos com o curso até 11 de dezembro. Então o curso vai ser do dia 28 de agosto a dia 11 de dezembro. O próximo curso é o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos abordar o relacionamento da criatura e do Criador e vamos estudar muito sobre ondas de transformação, o processo de transformação da nossa alma. Assim, nós vamos fazer um estudo tentando mostrar como é que se dá o processo de transformação e a descoberta paulatina da presença de Deus em nós. Então é o curso que termina toda essa fase que nós estudamos de relacionamento, termina no nosso relacionamento com Deus. Então hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho, depois do sufoco de hoje à tarde. Não foi mole o sufoco, vim até vestido de argentino, que já é para ir secando, para não ter perigo da gente ter algum problema no futuro. Então já estamos secando desde hoje. E dessa forma nós vamos abordar o nosso estudo, dando continuidade à questão do tempo que nós falamos na semana passada e acrescentando de forma breve vários outros tópicos para que a gente possa finalizar nas próximas 2 aulas o nosso trabalho. Também lembramos que na última semana, lá em Goiânia, nós tivemos o Congresso Rustem, o 10º Congresso Rustem, patrocinado pelo Grupo Espírita Regeneração. Foi um encontro muito bom. Nas férias, a equipe do IBS vai estar editando e nós estaremos colocando à disposição as aulas, os seminários que houve no Congresso. E foi um encontro maravilhoso, conhecemos muita gente boa, pessoal lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e foi muito bom. Conhecemos pessoas também do Pará, que têm contato conosco pela TV IBS, de Goiânia, e foi um encontro muito doce, muito amigável, muito fraterno. E lembrar que nós estamos também próximo do Congresso Pietro Baldi, no dia 22 e 23 de agosto. E não vamos esquecer, nós temos o Congresso Pietro Baldi aí em frente. Então nós vamos iniciar, vamos chamar a Ariane para fazer a nossa prece. A Ariane é a nossa coordenadora do Empório IBS. Então logo nós vamos estar lançando pelo nosso site um empório com a marca IBS. E a Ariane é quem coordena esse empório. Então ela está aqui conosco e vai fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Goiânia. Boa noite, TV IBS. Vamos estar fechando os nossos olhos, acalmando o coração, acalmando a mente. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, agradeço, Senhor, pelo dia que Tu nos deu. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar estudando um pouquinho mais sobre nós. Agradeço também por termos uma pessoa que nos ensina. Peço que venha estar abençoando a cada um, estando receptivos para escutar um pouco mais. Abençoe essa aula e esteja todo momento conosco. Que assim seja. Semana passada, nós terminamos nesse slide, quando nós falamos sobre tempo. Nós lemos uma poesia do Mário Quintana e logo depois nós falamos sobre o tempo e lemos essa passagem que eu gostaria de repetir. Ninguém pode amar pensando que tal sentimento termine. Ninguém pode amar pensando que aquela experiência se limita ao tempo. Se viver o infinito psíquico, o aspecto que transcende os limites da nossa existência deve-se entrar na dimensão amorosa. Olha, nós não podemos de forma nenhuma ter um relacionamento já pensando no fim, ou correndo o risco de ter esse relacionamento e ao mesmo tempo ter medo do que possa suceder. Isso a gente interrompe as imagens, interrompe o desenvolvimento, interrompe o processo amoroso e, consequentemente, devido ao medo, ou nós transformamos tudo em um controle, ou nós
colocamos a prioridade à nossa segurança. E quando nós colocamos a prioridade à nossa segurança, nós automaticamente reduzimos a nossa relação e perdemos o contato com outro ser e paramos de desenvolver as imagens que poderiam enriquecer a nossa afetividade. O tempo, ele tem de ser visto como o tempo do momento. Aquilo que nós falamos na expressão de Jesus: a cada dia basta a sua preocupação. Se nós tivermos essa visão, nós poderemos então fazer de cada dia uma experiência nova no nosso relacionamento em busca do nós. O nós que transcende o eu, é o nós que transcende você e que nos quer. Mas se tivermos medo do tempo, se colocarmos desde o início a expressão eu acho que não vai dar certo, eu acho que o relacionamento não vai ser possível, eu acho que não vai ser legal, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que não vou aceitar. Aí começa uma série de dados em que a gente interrompe o fluxo e automaticamente, interrompendo o fluxo, nós interrompemos a relação e o crescimento dessa relação. Ok? Próximo. A rotina e o cotidiano. Todas as relações queixam-se da rotina e do cotidiano. Né? Tem até aquela música do Chico, todo dia ela faz, né? Que é exatamente esse processo do cotidiano, do dia a dia, e que diz que o cotidiano, o dia a dia, mata a relação. Não é o cotidiano e o dia a dia que mata a relação. É o processo nosso, interior, que não evolui, que não modifica, que não enriquece, que não transforma. Então, consequentemente, vai virar uma rotina porque vai ficar girando em torno das mesmas imagens e vai fazer o relacionamento permanecer de forma estável, entre aspas, e essa forma estável prejudicando todo o processo. Então vamos ver aqui, de novo, Mário Quintana. Olha que poesia bonita. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança, e a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdida, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Se nós fizéssemos isso, se nós não transformássemos a memória em patrimônio psicológico, esse é um dos maiores problemas humanos. Nós deveríamos utilizar a memória apenas para as nossas funções, porque a memória é a base do pensamento, ela é a base da mente, mas deveriam ser usadas apenas para as funções, para a linguagem, para o trabalho de interpretação, mas nunca no sentido psicológico. O que eu digo com um princípio psicológico? É quando nós pegamos a imagem, uma imagem de mágoa, e transformamos essa imagem de mágoa em algo que está em nós preso. No momento que nós transformamos essa imagem de mágoa em alguma coisa parada, essa imagem de mágoa nós pegamos a memória e transformamos ela em sentido psicológico. E ficamos presos na mágoa, ficamos presos no ressentimento, ficamos presos na inquietação, ficamos presos nos processos que nós passamos no dia a dia, nos fragmentos que estão dentro da nossa alma. E isso paralisa as ações. Foi aquilo que nós já mostramos aqui, estão lembrados? Coloca a caneta, por favor. Nós vamos explicar muito isso no nosso curso futuro. Nós vamos falar muito isso. Então aqui estão os fragmentos, né? Em vez de nós utilizarmos a memória de forma correta, nós colocamos a memória de forma incorreta. Nós trazemos ela para o sentido psicológico. E aquilo que nos acontece no campo psicológico, nós vamos guardando. E ficamos fragmentados, repetindo num ciclo todo o processo. Esse processo de repetição nos leva à cristalização.
Olha só que interessante. Muitas vezes você guarda uma mágoa durante 20 anos. E muitas vezes faz 10 anos que você não vê a pessoa. Mas na hora que você a vê, você de novo volta o mesmo processo da mágoa. Ora, aquela pessoa não mudou? Aquela pessoa não viveu experiências enriquecedoras? Aquela pessoa não se tornou outro ser? Se um rio nunca é o mesmo rio, como está aí na poesia do Quintana, se não é nunca o mesmo rio, como é que uma pessoa pode ser a mesma pessoa? Por mais que ela seja cristalizadora, por mais que ela seja conservadora, por mais que ela busque permanecer sempre com o mesmo tipo de personalidade, ela muda. Mas, no entanto, a gente pega esse reflexo e na hora que a gente encontra, a gente joga nela como se não tivesse passado nenhum dia. Por quê? Porque nós trouxemos a memória para esse processo. Se nós entendêssemos que a memória deveria ser utilizada a cada dia não traduzir em peso. E quando eu falo memória, eu estou falando inclusive para os momentos felizes. Porque o que acontece? Quando nós temos um momento feliz, nós ficamos atrás de repeti-lo. E isso gera uma ansiedade enorme. Então, por exemplo, eu tive aqui um momento feliz. Eu e uma pessoa tivemos aqui um momento feliz. Isso aqui passa a ser medida de todos os momentos. E nós falamos assim, a viagem foi boa, mas não foi tão boa como a viagem que nós fizemos em tal lugar. Olha, o nosso encontro foi muito bom, mas não foi tão bom como... Nós começamos a fazer essa comparação e ficamos esperando no momento que isso aqui muda. Na hora que isso não muda, que não tem algo maior, ou não acontece algo melhor, a gente fala assim, ah não, a nossa vida está muito rotineira. Porque nós estamos colocando a memória como centro da vida e ficamos girando em torno da memória. Não, a memória deve ser colocada na função que nós exercemos. Olha, nós temos uma função, por exemplo, de um engenheiro. Olha, a memória é fundamental para aquilo que ele realiza, a função do médico, a função do odontólogo, a função do pedreiro, a função é do que a gente realiza na vida. A função da linguagem, a função da comunicação, a função daquilo que nós estamos na necessidade, meu nome, a minha origem. A importância da memória, a memória é importantíssima, mas ela não é importante por sentido psicológico. Tanto é verdade que toda vez que nós vamos estudar, falar perdão das ofensas, esquecimento das ofensas, é sempre no sentido contrário a essa memória que nós utilizamos de forma negativa. Se nós deixássemos passar cada fato, tirássemos de cada fato o que nós precisamos. Nós vamos estudar muito isso no semestre que vem, mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, vamos supor que eu recebi uma ofensa. Essa ofensa eu julgo, vamos supor que ela é enorme. E eu aqui, com os meus recursos interiores, não consigo abranger essa ofensa. Ela é maior do que a minha capacidade de transformação. E eu pego e guardo. Mas se a ofensa fosse vista por mim como elemento que me leve a uma transformação mais ampla, a ofensa então teria um proveito interior. Porque ela me leva, é um pedido da vida a uma transformação mais ampla. Eu tenho de sair desse tipo de transformação para esse tipo de transformação. Olha, se eu faço essa transformação, a ofensa não deixa resíduo. Se ela não deixa resíduo, não tem por que eu ficar alimentando ela no feedback do pensamento, ou ruminando o pensamento, como eu costumo dizer. Consequentemente, formando fragmentos. E é exatamente isso que nós fazemos nos relacionamentos. Nós estamos convivendo e temos imagens aqui de mágoa, que estão guardadas. Na hora que surgem as tensões e as discussões, essas mágoas vêm à tona. E o interessante é que sempre é as mesmas mágoas. Você fala, você lembra quando em 1900 não sei quanto você me fez isso em tal lugar. Aí tem uma nova discussão. Na hora que vem a nova discussão, busca-se argumentos de memória. Você lembra? E começa a mesma cantiga. Nunca se dá o direito disso aqui passar. Não tem um rio no pensamento que faz o pensamento andar, que faz ele passar.
Faz com que o pensamento torne-se um rio, que forma um fluxo a cada dia seu dia. Vamos resolver isso aqui, se tem de conversar, vamos conversar, se é possível já resolver, vamos resolver, se não, vamos aguardar, mas não ficar amontoando lixo, amontoando cada vez mais lixo. Nós precisamos pensar muito nisso. E no curso que nós vamos dar sobre ondas de transformação, a presença de Deus, nós vamos falar demais sobre esse processo. E nós deixamos de crescer, porque aquilo interrompe o fluxo das imagens. Nós chegamos aqui, pegamos um pensamento e fazemos a imagem ficar cada vez maior. E ficamos presos a essas imagens. E aí o fragmento, que era assim, vai ficando cada vez maior. E aí você ainda até fala, não, eu não consigo mais ter relacionamento, porque nos últimos relacionamentos que eu tive foram muito traumáticos. Você impede o crescimento, porque você fica parado no tempo, você fica cristalizado no tempo. E isso é uma questão de memória. Então nós precisamos começar a pensar em limpar o nosso campo interior, limpar as nossas imagens. Assim como a gente limpa a casa, da mesma forma que nós limpamos, por exemplo, os nossos móveis, limpamos o vidro, a gente devia limpar a nossa memória, para impedir que esse processo aqui se forme. Voltemos lá na poesia. Viver tão só de momentos como essas nuvens no céu, e a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio a passar, e sem nenhuma lembrança. Essa sem nenhuma lembrança não significa sem nenhuma recordação. Significa nenhuma lembrança cristalizada na nossa mente permanentemente. Vai recordar de determinados momentos bacanas, vai recordar de determinado momento da vida, mas não é ele que te move. Quando a memória estiver nos movendo, quando a mágoa estiver nos movendo, quando o ressentimento nos estiver movendo, nós estamos deixando de autodesenvolver-se. Nós deixamos do autodesenvolvimento. Nós estamos abandonando o autodesenvolvimento. E eu não sei se vocês já repararam que muitas vezes a pessoa fica tão magoada que onde ela chega ela está de mau humor, ela está emburrada e ela está chamando atenção para a dor dela. Ela se torna uma vítima perene, uma insatisfeita perene. E ela pode estar no ambiente novo, ambiente velho, onde ela vai, ela carrega aquela atmosfera. Então, na verdade, que a gente fala, você está de mal com a vida? Quantas pessoas nos rodeiam no trabalho? Por quê? Porque ela ficou parada no tempo e ela passa a ficar de mal com a existência. E isso tudo é porque a fragmentação vai ficando cada vez pior. Ok? Brasília, tudo bem? TV Ibis? Se tiver alguma coisa, manda para nós. Tem já pergunta, Estevão? Não? Então, ok. Se é que tem alguém nos assistindo ao vivo hoje, né? Recebemos um e-mail da Valéria. É? Goiânia, ela está acompanhando ao vivo. Tem um pelo menos, né? Próximo. Oi? Pergunta? Pois não. Nome? Ariane. Então, no caso, a minha mente é feita de momentos, mas se no meu relacionamento eu busco sempre fazer algo novo, isso é uma fuga ou é correto? Não, ele depende da intenção que você faz. Se você não faz como fuga, mas como crescimento, sim. Por exemplo, aqui, ó. Volta aqui a caneta, por favor. Olha aqui. Se o processo se dá, não está limpando. Se o processo se dá, olha aqui. Aqui está eu e ela. Nós desenvolvemos imagens hoje. Se eu amanhã subo e ela também, e nós desenvolvemos novas imagens,
essas imagens aqui vão ficando obsoletas, porque ela já é passada. Agora, se eu faço essas imagens aqui, e em vez de criar novas imagens e dar um progresso na relação para o nós, eu vou acrescentando a essa imagem as imagens passadas, o relacionamento, então, em vez de se desenvolver de modo superior, ele vai se desenvolver com imagens negativas. Lembra da dualidade do pensamento? Lembra? Nós já mostramos, né? Aquela dualidade. E aqui está a nossa vontade, aqui está a positividade, aqui está a negatividade. Então, se nós não fizermos imagens novas, nós ficaríamos presos nas imagens antigas. E é por isso que cristaliza, por isso que rotiniza. Lógico que a vida é feita de rotina. Você vai ter de acordar, vai ter de levantar, você vai ter de almoçar, você vai ter de jantar. Isso é natural. Mas a vida é rotina no sentido da vida, do dia a dia, porque ela é necessária para a construção de uma sociedade. Agora, ela não é rotina interior. Quando ela torna-se rotina interior, é porque você não está na criatividade e nem está no desenvolvimento íntimo. Você está preso à memória. Estão entendendo isso, gente? Se você está preso à memória, é por isso que a vida fica cansativa. Você não desenvolve o seu potencial, ela fica cansativa, porque você fica presa ao mesmo processo. É aquilo que nós falamos funcional. Por exemplo, você fica preso nas imagens. Eu tenho de ir para o trabalho, eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo, eu tenho de passar no supermercado. Aquilo que eu falei, fica coisenta. E aí no outro dia, eu tenho de isso, eu tenho de fazer aquilo, eu tenho de fazer aquilo, eu tenho de passar no supermercado. Entendido? Não. A gente tem de separar. Eu posso ter a minha vida aqui, que é a vida funcional, que é a minha função. Mas o meu mundo interior, ele está no desenvolvimento íntimo. Ele está na criatividade. Então o mundo interior, ele é novo a cada momento. Certo? Próximo. A capacidade de manter viva uma experiência de amor depende da possibilidade de codividir com o outro o enriquecimento interior que brota da relação. De certo ponto de vista, amar é autêntico trabalho psicológico, o mais comprometedor que exista, justamente porque ativa em nós uma nova possibilidade de conhecimento do mundo. Olha que passagem bonita. Depende da possibilidade de codividir com o outro o enriquecimento interior que brota da relação. Então a relação é um processo de enriquecimento. Não é um processo de manutenção, não é um processo de segurança, não é uma atividade do poder, não é uma atividade de repetição, ela é de enriquecimento. Lógico que quando a gente estudar as ondas de transformação, nós vamos ver que vai ter um período de expansão, um período de contração, um período de repouso, um período de reinício, um período de conquista. Então nós vamos estudar como é que se dá a transformação interior. Como nós estudamos as imagens, agora nós vamos estudar como é que é a dinâmica dessa transformação. Olha, a dinâmica dessa transformação vai ter um momento que vai ser um momento de repouso, que é natural. Você expandiu, você foi, conquistou um novo degrau no campo mental, abriu um pouco mais naquela árvore que nós mostramos nas aulas passadas, abriu um pouco mais o campo da consciência, adquiriu uma nova visão de mundo. Depois disso é natural que venha um período de repouso, mas repouso não quer dizer inércia, repouso não quer dizer cristalização, significa um momento natural de repouso. Depois desse processo de repouso, uma nova punção, um novo processo surge, e na hora que esse processo surge, o enriquecimento interior ganha nova dinâmica. Agora, se eu fico preso nas imagens, se eu fico preso nos fragmentos da memória, se eu fico preso nos conteúdos pessoais, o que vai acontecer? Eu vou ficar na rotina. Então, na verdade, não é que a rotina seja um problema do dia a dia, nem o cotidiano. Na verdade, é a rotina mental que fica presa na memória que cria o cansaço e que cria a repetição. Porque eu invado o mundo psicológico, eu invado o mundo interior
com as imagens do dia a dia. E fico recordando e mastigando e ruminando aquilo que já passou. E o interessante é que quando nós formos estudar isso, eu só estou fazendo propaganda do curso que vem, né? Interessante que quando nós formos estudar isso no curso que vem, nós vamos estudar as linhas do tempo. Então você fica preso numa linha de tempo, não avança. O tempo não passa. É por isso que nós vamos encontrar nas reuniões de desobsessão espírita que nós possamos frequentar, os espíritos repetindo sempre os mesmos amargores e presos em épocas distintas da história humana. Para você ver como é que ela é capaz de prender, como que esses fragmentos são capazes de ter vida e manter a estrutura interior nossa como se fosse uma estrutura que o tempo não passa. Ok. Próximo. Voltemos à questão sexual. Já abordamos muito, mas não podemos deixar de falar um pouquinho mais e falar um pouco também sobre essa abordagem. Lembra que nós mostramos aqui Teilhard de Chardin, mostramos como é que a evolução do sexo se dava, estudamos lá a vida dos gorilas, o tango, estudamos os bonobos, estudamos como é que se dava todo o processo sexual, a origem de todo o processo instintivo e de hábito. Agora chegou uma hora que nós vamos abordar rápido para que a gente possa falar um pouco sobre sexo. Mário Quintana. Amor. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda ao relógio do mundo. Isso que devia ser a relação sexual, né? Você ganhar corda, ou seja, você ganhar força, você ganhar energia, você ganhar um processo de transformação, de enriquecimento. Se nós colocarmos que a relação sexual é uma troca de energia, logicamente que é uma energia psíquica, nós podemos entender que essa troca é altamente enriquecedora. Ela não é só o prazer, não é só o sexo pelo sexo, mas é o fundamento que nos ajude a transformar. E daí então, não tenha dúvida, que nós estamos dando corda no relógio do mundo. Próximo. Aqui tem uma passagem longa de Pertubaldi no livro Problemas Atuais. Nós já abordamos aqui essa questão, mas nós gostaríamos de voltar nela. Quem compreendeu a lógica do sistema não pode estranhar que tudo em nosso mundo, inclusive o prazer do amor, tenha de resultar numa ilusão. É natural que no mundo originado, nas ruínas da queda, tudo no fim se revele como traição. Mas é exatamente evoluindo que podemos sair de tudo isso. Então é possível, subindo, ingressar no mundo sempre menos ilusório, uma vez que a ilusão é a herança da queda. As ilusões afetivas, as ilusões sexuais, as ilusões que nós às vezes temos no mundo de conquista, de poder, de beleza, tudo são ilusões. E essas ilusões a gente transforma no nosso prato principal, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. E quando a dor bate e quando a decepção chega, a gente rui o nosso mundo. E o Baldi diz o seguinte: para que essas ilusões todas acabem, só existe um caminho: evoluir. A felicidade é uma questão de conquista evolutiva. A felicidade é uma questão de mudança evolutiva. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos dedicarmos à transformação interior, maior será a transformação e maior a evolução e menos ilusão. Então nós podemos dizer que felicidade e ilusão são duas forças complementares e antagônicas. Quanto mais nos elevamos, tanto menos ficamos jungidos às formas de vida na matéria, e tanto menos necessitamos da carne, produto da conjugação sexual, que é parte daquele mundo inferior e ilusório. É interessante isso, né? Lembra que nós usamos uma frase de Emmanuel aqui, que quanto mais a gente evolui, menos atrito celular a gente precisa? Para quem está no estágio nosso, falar assim da relação sexual, a gente, não, é tão bom, né? Que pena. Mas à medida que você evolui, existe energia sexual em outra conotação.
Existe a energia sexual em outro patamar. Todos os grandes santos falaram sobre isso. Não é o desprezo pela sexualidade, é o encontro de uma nova sexualidade. Aquela que Ciro Arombino falou para nós aqui quando nós estudamos essa questão. Quer dizer, é uma realidade suprassexual. Não é um abandono, porque o que acontece na Terra é coloca aqui para mim, é colocar a questão sexual como fosse algo pecaminoso, algo enganoso, né? Então nós pegamos o sexo e criamos os tabus. E o religioso é aquele que não tem relação sexual, ou é aquele que não se dedica a um amor pessoal. Isso é um engano. Na verdade, o religioso é aquele que substitui o campo sexual por um campo suprassexual. Não é que ele está abandonando por um processo mental, está abandonando porque o sexo é inferior, está abandonando porque o sexo é indigno. Não, porque ele está conquistando uma nova consciência. É a mesma coisa que acontece conosco. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos cada vez mais nos tornando consciente e vamos abandonando o nosso condicionamento, vamos abandonando nossos hábitos, vamos abandonando as nossas cristalizações. Nós não estamos abandonando, não é porque nós queremos ser superior, não é por um impulso mental. Nós vamos abandonando porque você vai conquistando uma nova visão de mundo. Você vai conquistando uma nova forma de ver a existência. E o sexo faz parte disso. Já quantas vezes nós falamos aqui, sexo é sexo aqui embaixo e criatividade lá em cima. É a mesma força, só que em polarizações distintas. Então aquele que vai caminhando para a evolução, ele vai descobrindo uma nova forma de sexo. Não é abandonando o sexo por abandonar. É aquilo que o Baldi fala, se você faz um abandono por abandonar, você vai ou sublimar ou você vai reprimir. E mais cedo ou mais tarde esse processo todo estoura. Pode até que você consiga segurar durante a reencarnação inteira, mas na próxima reencarnação ela vai explodir. Então a questão não é abandono pelo abandono, é abandono por uma conquista. É abandono por uma nova forma. E essa transformação, ela pode ser feita num casal, quando o casal chega nesse ponto. Ou seja, os dois fazem essa opção para que ocorra essa transformação mútua. Vai chegar. Mas não significa proibir a relação sexual. Não significa que a relação sexual é inferior. Não. É que ela pode ocorrer dentro de um processo suprassexual. Está bem claro? Para que a gente não volte às noções inferiores de pecado. Inclusive a noção que nasce do pecado, tem um livro do Pierre Wells que fala sobre isso, a noção que nasce do pecado é exatamente a noção da energia sexual, o desperdício de energia sexual, porque toda energia ela é energia psíquica, e toda energia psíquica ela pode ser aplicada ou no mundo, ou num processo retrógrado, ou no processo de caminho de evolução. Ok? Tem perguntas, Estevão? Sim. Ok. Temos 3 perguntas. Olha! Da mesma pessoa ou nós temos 2 pessoas assistindo? Não, pessoas distintas. Ah, que beleza! Conquista, hein? Depois do jogo a gente está aqui juntos. Depois do jogo do Brasil, né? Tava todo mundo gozando que nós íamos estar sozinhos. Vamos lá. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é de Belo Horizonte. É do companheiro Marcos Vaz de Melo. Ele pergunta a seguinte questão: esses fragmentos das memórias poderiam ser comparadas aos elementais, segundo Dascalos, e deveríamos viver o momento agora como uma criança faz? Eu não digo como uma criança. Se nós pegarmos a imagem da criança como ingenuidade, como transformação, sim. Porque a criança também é um espírito reencarnado que possui seus momentos e que mais cedo ou mais tarde traz todo o seu conteúdo personal. E a criança, muitas vezes, ela ainda está vivendo determinadas faixas do subconsciente, está fazendo todo o processo de reconquista da consciência. Então, muitas vezes, ela faz isso não por uma conquista, mas faz isso por um desenvolvimento. Eu gostaria de ver isso no sentido de uma conquista real. Eu não preciso usar a minha memória no campo psicológico. E todo o conteúdo que acontece a cada dia, ele pode ser superado, ele pode ser esquecido. Dentro daquela frase que nós já falamos aqui várias vezes, quando Jesus fala assim: a cada dia basta o seu mal.
E Jesus também fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não fala: o pão nosso nos dá hoje, amanhã, depois, novamente. Não, nos dá hoje. Ou seja, o pão aí espiritual é a graça, é o saber, é o conhecimento, é a verdade. Nos dê um pão novo a cada dia. A verdade, ela é nova a cada dia. Lembra uma vez que eu falei aqui que um livro é um cemitério de ideias? Porque na hora que escreve aquelas ideias, vai ser novo para quem lê, mas para quem escreveu, ele já superou aquela fase. Tanto é verdade que o escritor fala muitas vezes assim: não, esse livro é muito antigo, eu já nem penso como aí está. Por quê? Porque ele vai modificando, é um fluxo. A consciência é um fluxo, a vida é um fluxo, semelhança do rio. Agora, se nós paralisamos, nós achamos que nós chegamos num ponto. É o que nós fazemos nas religiões. Em vez da religião ser um ponto novo a cada dia, a religião vai cristalizando e vai transformando em dogma. Pega o dogma e transforma em cerimonial. Pega o cerimonial e transforma em religiosidade. Ora, a religiosidade é justamente a liberdade da criatividade e da busca incessante da verdade. A religião deveria ter princípios, onde você apoia para a descoberta de novos conteúdos, e não artigos de fé. Infelizmente, nós ainda estamos nesse tipo de religiosidade. Por quê? Porque a nossa mente está presa nessa memória. Então, é como as crianças, mas não como criança, nem como os elementais, no sentido de desenvolvimento, porque eles ainda estão em uma fase que acontece assim, não por uma conquista espiritual, mas por um processo ainda que não chegou ao desenvolvimento. Mas, pelo contrário, a gente deve fazer um desenvolvimento consciente e uma conquista consciente. Próxima. A segunda pergunta é do nosso companheiro Luiz Carlos, lá de Aparecida. Ele pergunta: tanto emitimos energias, que são expressões das imagens contidas em nosso ser, quanto assimilamos e desenvolvemos as energias e, consequentemente, construímos novas imagens a partir de todas as relações? Aí ele bota conhecimento, entre parênteses estudo, fraternidade, entre parênteses caridade. Ok. Vamos fazer assim, Luiz. Vamos comparar isso aqui como se fosse uma abertura. Vamos colocar aqui a consciência como se ela fosse abrindo. O campo da consciência desperta. Eu já falei tantas vezes aqui de Emmanuel. Então vamos supor que você teve um relacionamento e esse relacionamento te levou até uma abertura da consciência a esse nível. Olha, não vai haver retrocesso. Você pode até fazer escolhas de retrocesso, mas esse estado aqui ficará latente. Quando um novo relacionamento chegar, você vai partir desse estado. Não significa partir dessas imagens. Porque lembra que eu já falei aqui, em cada novo relacionamento você não pode partir das imagens do relacionamento anterior. Mas você vai partir dessa abertura psíquica. Vamos supor que esse relacionamento aqui te tornou mais paciente, te tornou mais amigo, te tornou mais sábio, te tornou mais afetivo. Então você vai começar a desenvolver novas imagens com essa pessoa, que serão imagens novas, mais paciente, mais sábio, mais afetivo. Está entendendo? Ou seja, você já parte de um patamar. E muitas vezes a pessoa que teve um relacionamento com você lá atrás vai falar: nossa, ele era assim. Fala: não, comigo ele não. Por quê? Porque houve um ganho consciencial. Você não vai partir das mesmas imagens. Por exemplo, você parou com a pessoa nessas imagens aqui. Aí você pega essa daqui e vai acrescentar imagens aqui. Não. E isso a gente tenta fazer. Projeta na pessoa o relacionamento antigo. Não, você parte de um novo patamar consciencial. E esse patamar consciencial, você vai partir dele com novas imagens. E as imagens que a pessoa vai te oferecer. Mas você teve um ganho, porque o relacionamento anterior foi criativo, o relacionamento anterior ele foi positivo. Foi mais positivo do que negativo. E, consequentemente, abriu o seu campo interior. Te amadureceu. Está claro?
Se você fizer assim, você fala assim, não, mas aqui não pode haver um retrocesso? Pode, você pode fechar, mas isso aqui vai ficar no estado latente, porque você já abriu. Eu falo que é para a gente entender é como passasse a nossa idade. Certo? Ou seja, na hora que você chegou numa idade, você não volta. Você chegou lá nos 40, você está nos 40 e não vai voltar para o 39. Não tem como voltar para o 39, a não ser que você reencarne novamente. Mas você não volta. E você também vai avançar. Agora, você pode estragar a sua vida com determinada conduta, mas isso não quer dizer que você vai pagar os 40 anos que você tem. Ok? Mais alguma? Sim. O nosso companheiro Raimundo. Ô, Raimundo. Manda uma pergunta. Maurício, a memória é decorrente do crescimento psíquico. Então, essas imagens arquivadas são transformadas com conteúdos de novas imagens psíquicas? Raimundo, a memória é fundamental para o desenvolvimento. Porque no nosso desenvolvimento anterior, quando nós vimos lá o átomo, o mineral, o vegetal, o animal, o homem, a memória aqui é fundamental, porque a memória vai criando o instinto, vai criando o hábito de cada fase dessa. Então a memória é fundamental. A memória é fundamental para a nossa característica pessoal de cidadão. A memória é fundamental em relação à nossa história familiar, no sentido de nos constituir de uma história. Mas ela não é o ponto central do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento de imagens. Eu falo que a memória deveria ser como um taxímetro. Rodou, apaga, começa de novo. Ela vai ficar lá, não é que você falar, eu não tenho como apagar. Quando eu falo apagar, não estou querendo dizer esquecer, anular. Eu estou querendo dizer não valorizar, não repetir. É como Ciro Ambino fala, deixa a imagem vir, como se fosse uma folha solta num fluxo de um rio. Você vai ver aquela folha, mas um novo fluxo vai trazendo água limpa, vai trazendo novos processos, e aquilo não é importante, você não se fixa. Não transforma a memória num ponto de referência, não transforma aquilo que aconteceu num ponto de visualização permanente, não cristaliza. Você deixa, vai vir a lembrança, deixa vir, mas ela vem e passa, ela não permanece. Em vez de você ter uma mente com um fluxo, você não faz um lago, você não faz uma represa. E quando nós colocamos a memória como sentido absoluto da nossa vida, nós fazemos uma represa. E essa represa cada dia mais torna-se mais inquietante. Ok? Raimundo, abraços aí. Saudações do Brasil. Vamos lá. Alguma mais? Não, nesse primeiro bloco encerramos. Ó, tá vendo? Tem pelo menos 4 pessoas nos assistindo, já é uma maravilha. Voltemos aqui. Tanto menos ficamos jungidos à forma de vida na matéria, e tanto menos necessitamos da carne, produto da conjugação sexual, que é parte daquele mundo inferior e ilusório. Eis então que desponta aí uma lei diversa, a castidade. Também está uma lei da natureza, mas da natureza de um plano mais elevado. Então a castidade imposta é idiotia. Seja imposta pela igreja, seja imposta por um argumento religioso, seja imposta por nós mesmos, seja imposta como se fosse uma conquista espiritual. Não, isso é um processo interior. É igual a pessoa que acha, por exemplo, que largar de comer carne significa evoluir. Largar de comer carne é largar de comer carne. Não significa evolução. Significa evolução quando você faz mudanças interiores, onde a carne é um dos processos dessa mudança. E não como um atributo, porque qual a diferença que faz? Não é atributo. Fala assim, não, eu estou largando de comer carne porque eu sou defensor de não matar os animais e defendo essa ideia e procuro desenvolver essa ideia. Ótimo, então você está transformando, deixando de comer carne por um processo de ideal, por um processo de compreensão, e não porque você está se tornando melhor ou está se tornando pior. E a gente confunde. É por isso que a gente vai para os cultos exteriores, né?
Esta é uma lei da natureza, mas da natureza de um plano mais elevado. Explica-se então como os santos, seres mais evoluídos, fogem da gênese sexual. Eles já emergem do plano oceânico das grandes massas humanas para o âmago de outra lei da natureza, não mais aquela que nos obriga a permanecer amarrados ao jogo das reencarnações com a união material. Seu amor espiritualizado proporciona outras soluções menos ilusórias, cujo conteúdo mais puro consegue resultados mais espirituais. Quanto mais nos distanciamos do estado evoluído, isto é, da matéria e da forma carnal, tanto mais nos afastamos de suas dores e ilusões. E aqui está Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Clara e São Francisco, que tiveram uma relação amorosa. Quando você lê os dois, você sente a relação de amor e de ternura que tinham, mas não significa que tiveram relações ou tiveram essa relação no sentido apenas humano, no sentido apenas carnal. Pelo contrário, foi um outro tipo de relação. Por quê? Porque alcançaram esse patamar. Para nós, pode ser alguma coisa utópica, pode ser alguma coisa longínqua, e que nós muitas vezes deixamos de ver porque foi criando um monte de preconceito em relação a isso e uma falsa moral. Mas, mais cedo ou mais tarde, nós vamos avançar para esse plano, e quando chegar nele, as imagens desse plano irão surgir. O que eu quero dizer com isso? Vem cá. Lembra quando nós falamos da queda? Quando nós falamos da queda, nós mostramos que nós voltamos, né? Pelo mesmo caminho que nós viemos. Então vamos supor que aqui, ó, a relação se estende dentro de imagens do campo sexual. E aqui, dentro de imagens suprassexuais. Então eu vou desenvolvendo a minha consciência. À medida que eu vou desenvolvendo a minha consciência, aqui, ó, a sexualidade é fundamental. É a fase, por exemplo, que nós estamos. A sexualidade é fundamental e nós devemos exercê-la dentro desse critério de equilíbrio, de bondade, de ternura, de amor, de desenvolvimento de imagens íntimas e etc. Mas à medida que eu chegar aqui, ó, essa relação aqui não tem um fundamento maior, porque aqui começa a nascer novas imagens e começa a nascer um novo tipo de relacionamento, começa a nascer um novo tipo de totalidade, começa a nascer um novo tipo de unidade. Ora, então é natural que ao olhar para trás, a gente olhe e fala, não tem essa necessidade, pelo contrário, eu quero essa conquista. Porque mais tarde aqui vai surgir um outro tipo de sexualidade, vamos falar aqui sexualidade angelical. Aí eu vou conquistar aqui. E aí novas imagens vão abrir. Então imagina. Agora aquele que está no sexo altamente desregrado aqui, você pode muitas vezes ver esses impulsos, mas não é a sua escolha, você não quer mais essa escolha. Você já está numa escolha aqui, por exemplo, afetivo, monogâmica, amorável, de desenvolvimento interior, já não quer o sexo pelo sexo. A mesma forma, amanhã quando você estiver aqui, você já não quer esse tipo de sexualidade, você quer essa. E amanhã quando você estiver aqui, você já não quer essa, você quer essa. Ok? Se nós entendemos que a sexualidade também é uma faculdade psíquica de desenvolvimento, então nós entenderemos todo esse processo. Ok? Pessoal da TV Ibis, os nossos 4 amigos que estão nos assistindo. Se tiver alguma pergunta, nos mande. Próximo. Vamos lá? Stefano Sabetti, é do livro que nós vamos utilizar muito, ó, Ondas de Transformação. Eu coloquei essa passagem aqui. Muitos casais lançam mão de uma terapia de band-aid para resolver os seus problemas. Tratam somente das questões superficiais e óbvias, como o sexo, em vez de enfrentar o problema básico do amor. A longo prazo, a transformação superficial é nociva, a menos que esteja conectada a questões mais profundas, quando então leva também a uma totalidade maior. Então muitas vezes a pessoa pega a questão do amor e coloca ela apenas na questão sexual e discute apenas as questões sexuais e discute apenas a questão sexual em si, e conversado sobre aquilo, continua a vida consequentemente de rotina. Daí a pouco a sexualidade não tem mais atração.
Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar as questões básicas do amor, as questões básicas do afeto. Superar as questões superficiais. Então fazem uma terapia de band-aid. E muitas vezes querem transformar a vida, querem serem felizes, com a rotina do dia a dia, sendo mantida dentro do campo mental, interior e exterior, e tentando resolver os problemas afetivos apenas com as questões de superfície da sexualidade. Tem mais alguma pergunta, Estevam? Temos. Ok. Recebemos mensagem também da Janaína, que está acompanhando a nossa aula, a Ana Carolina também, manda um abraço a todos. Já somos 6. E a primeira pergunta que vamos ler é da Eliana, que esteve conosco lá no Congresso que você tem. Um beijo, amigo. Lá de Belo Horizonte. Muito bacana. Nós vamos criar um mural aqui dos nossos amigos, hein? Já temos a foto delas já conosco, né? Vamos lá. Então ela pergunta, ela fala: Crispim, boa noite. Poderemos dizer que a memória está aprisionada em nossos conceitos humanos, certo, errado, belo, feio, e que Jesus, quando disse que veio trazer o fogo, seria a condição para queimar esses conceitos, para que o Espírito recorde que é amor? Eu também acredito assim, né? Eu acho que é desse jeito mesmo que acontece. Nós ficamos presos em conceitos, nós ficamos presos em compartimento, nós ficamos presos em caixas. E essa expressão de Jesus, eu vim trazer o fogo, por que veio trazer o fogo? Porque como nós temos a dualidade, esse fogo vai queimar. Ou vai desenvolver uma parte em detrimento da outra, ou vai desenvolver uma outra em conflito com a parte superior. Então não tem a menor dúvida, é o fogo da evolução, é o fogo da transformação, é o fogo que a gente estuda lá na alquimia, que Jung falou tão bem sobre ele. Então, naturalmente, esse fogo tem pressa de vir, por quê? Porque na hora que esse fogo chega, é um fogo que nos transforma. Não tem como ficar parado. Então não tenha dúvida. Se nós começássemos... Como é que a gente faz isso? Pega um caderno e começa a anotar os fragmentos de memória que você tem. E observa quantos anos esse fragmento tem. Pega um caderno, coloca lá. Coloca aqui para mim, por favor, a imagem, a caneta. Pega um caderno e começa a anotar. Lembranças. Lembranças 1, eu tinha 3 anos. Lembrança 2, eu tinha 7. Lembrança de 18 anos, várias lembranças. E anota para você ver quantos anos tem de existência essas imagens. Para você manter essas imagens, você gasta uma energia enorme com elas. Uma energia enorme, porque essa imagem só existe porque você fica recordando ela, fica recordando ela, fica recordando ela. Ah, como? É simples. Quantas imagens você teve que você não lembra de jeito nenhum? Tem pessoa que chega e fala: você lembra de tal dia assim? Você fala: como? Eu estava em tal lugar? Você nem lembra daquilo. Por que você não lembra? Porque você deixou o fluxo da vida passar. Você não interrompeu aquele fluxo. Mesma coisa aquilo que eu já perguntei aqui várias vezes. O que você estava fazendo há 10 anos atrás, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário? O que você estava fazendo um ano? Se você perguntar para mim o mês passado, eu não sei. Se for quinta-feira, pode ser que eu estava dando curso. Mas não sei se eu gravei a aula ou não gravei. Não sei. Ora, se a gente faz assim para centenas, milhares de fatos, se nós fazemos assim para milhares de conteúdos, por que nós não fazemos por aquilo que a gente chama de mágoa, a gente chama de melindre, que a gente chama de inquietação, que a gente chama de culpa, que a gente chama de errado, que a gente chama de certo? Por quê? Da mesma forma que a gente faz para, eu vou falar, né? Deve ser bilhões de fatos. Quantos fatos não ocorrem durante o dia? Quantas imagens não vêm no dia a dia na nossa cabeça? E que nós desprezamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mas não. Aconteceu alguma coisa, essa imagem cristaliza, você dá uma importância nela e você fica mantendo ela em circuito. Uai, se você mantém ela em circuito, não tem jeito dela ser descartada. Como diz Jesus: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Só existe uma maneira, né? Queimar.
Por falar nisso, vamos tomar o nosso cafezinho. Já são 8:55. Vamos tomar o nosso café. E daqui a pouquinho a gente volta. Ok? Até lá. Estamos voltando aqui sem café, porque quando a Irlane não vem, a gente não tem café aqui. Não tomamos café, você imagina? Só água. Então quando a Irlane não vem, Irlane, não falte. A gente não tem falta de café. Espero que Goiânia tenha tomado um cafezinho. Não? Aí tá vendo? Quando as pessoas que vêm, que fazem realmente a diferença, não vêm, nós ficamos sem café. Muito bem. Então vamos retornar. Estevão, tem perguntas? Sim. Ok, então vamos lá às perguntas. Temos 6 perguntas. 6 perguntas? Olha, então vamos ocupar essa parte com as nossas perguntas. Muito obrigado pela participação. Olha, e estava uma maior teoria aqui, de que não ia ter ninguém. Muito obrigado por ter provado que tinha. Que valia a pena fazer a aula ao vivo. Eles queriam gravar, porque não ia ter ninguém depois do jogo e tal, tá vendo? Olha que beleza. Muito obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta desse bloco é do Adail, e ele faz o seguinte questionamento. O despertar da consciência precisa sempre de um referencial? Sim, Adail, sem dúvida. Sua pergunta é muito interessante, porque o referencial é a relação. O desenvolvimento da consciência só se faz na relação um com o outro. Você pode até tentar, porque você fala assim, não, mas eu posso ficar sozinho e desenvolver. Mas você não está sozinho, você está com a espiritualidade, você está com o espírito, você está com o mundo espiritual. É sempre uma relação. O desenvolvimento da consciência, ele vem pelo processo relacional. Por isso que fala, amor a Deus sobre todas as coisas, que é a relação que nós vamos estudar semestre que vem. Não percam. Amor a Deus, a partir do dia 28 de agosto. E amor ao próximo. Você vê que todas as duas medidas são medidas relacionais. Não tem como. Nós desenvolvemos as imagens, desenvolvemos a nossa consciência, o nosso campo mental, através da relação. Próximo? Vamos lá. A segunda pergunta é do nosso companheiro Tiago, lá de Cuiabá. Ô, Tiago, um abraço. Um abraço para o Tiago. Maurício, significa dizer que criar novas imagens é estar dando uma chance ao novo a todo momento? Um forte abraço a toda a família Ibis. Ok, sem dúvida. Na hora que nós vamos desenvolvendo novas imagens, além das imagens, nós estamos desenvolvendo potencialidades e estamos desenvolvendo novos conceitos e, consequentemente, nova visão da verdade. A imagem aqui, como eu já falei desde o início, é algo amplo, muito amplo. Se é algo muito amplo, nós devemos lembrar que nós estamos desenvolvendo várias possibilidades na nossa alma. Desenvolver imagens é visitar o novo. Ficar permanentemente na memória e ficar repetindo os conceitos e ficar repetindo aquilo que está na nossa mente só serve como princípio para avançar. Olha, então, quantas vezes aqui no nosso curso nós não repetimos vários conceitos na tentativa de pegar esse princípio e avançar. Como o Baldi, por exemplo, fazia. O Baldi escreveu o livro dele dessa maneira aqui, ó, ele fazia uma espiral. Ele vinha, voltava no conceito e avançava, voltava no conceito e voltava. Muitas vezes a pessoa fala, não, quando eu leio o Baldi parece que tem uma repetição. Não é uma repetição, é uma volta ao conceito para que haja um avanço. Eu pego essas imagens que ele desenvolve aqui, acrescento novos conceitos aqui e ela avança. Por isso que a obra dele vai avançando a partir dos 24 volumes. É um avançar paulatino, de repetição e avanço, repetição e avanço. Olha, se nós repetimos para poder avançar, é excelente, porque eu vou transformar isso aqui em princípio. A verdade é nova a cada momento, mas o princípio é preservado. Por exemplo, qual é o princípio da verdade? O amor. Então esse princípio, o amor, está em todos os campos da verdade, mas um princípio. Agora o que eu faço? Eu pego um conceito aqui, ó, e transformo em dogma. Pego o dogma, transformo em ritual. Pego o ritual e falo que isso é religião. Pronto. E fica adorando isso aqui. E tudo que vai além, eu não aceito. Formei a ortodoxia.
E a pessoa acha que está desenvolvendo a religiosidade. Não, ela está parada num conceito. Próximo. Próxima pergunta da Clarionice. Ô Clarionice, um abraço. Como podemos decodificar o pensamento? Clarionice, é o seguinte, tem uma parte do pensamento que ele é análise. Tem uma parte do pensamento que ele é hábito. Esse hábito a gente tem de transformar. E tem uma parte do pensamento que é manifestação. Então não descodifique. Você pode muitas vezes pegar o pensamento e analisar, que é uma forma de descodificar. Mas deixa o fluxo se manifestar. Ciro Lombino, quando fala disso, ele fala assim: deixa o divino agir em ti. Essa é a parte da manifestação. A manifestação, ela vem em qualquer momento. É aquela música do João Nogueira: não se faz samba porque se prefere, coisa nenhuma no mundo interfere. Ou seja, ele surge de um momento para outro. A gente chama de insight. Mas surge, manifesta. Então se eu deixo manifestar, não fica falar, por que não manifesta em mim? Porque você fica acumulando aqui a memória. Ó. Vira igual um concreto. A onda de manifestação vem, bate e reflete. Que você fica preso aqui nos círculos da memória. Agora, se você vai lá e limpa, olha aí, é a imagem limpa. Se é limpa, aquilo que manifesta chega até a sua mente. Aí você, com essa manifestação, você desenvolve pelo raciocínio, desenvolve pela análise, desenvolve pela cooperação, desenvolve pela comparação. Mas a imagem se manifesta. O como anula os conteúdos cristalizados na sua mente. Anula aquilo que você acumula em tarefas, aquilo que eu chamo de coisas coisentas, né? Pessoas coisentas, ou seja, anula. Coloca isso para o lado de fora, para a função normal da casa, sem que isso esteja no seu mundo interior. E deixa que o fluxo se manifeste. Na hora que manifestar, você vai ver como é novo a cada momento e como a rotina é quebrada. Porque a rotina está do lado de fora, ela não está dentro de você. Próximo. A próxima pergunta é do nosso companheiro Marcos Melo, lá de Belo Horizonte. Ô Marcos, um abraço. A transformação dos impulsos sexuais evoluem junto com a matéria? Ou as duas independem uma das outras? Não, se nós entendemos que nós somos formados de matéria, energia e espírito, então naturalmente que evolui com a evolução do campo material, sem dúvida nenhuma. Mas é exatamente a abertura para o espírito. Lembra da nossa árvore que nós colocamos aqui, né? A árvore e o espírito é o rumo que nós formamos. Então é exatamente a abertura para o espírito que faz essa transformação. A transformação da energia sexual para suprassexual não é tão somente um processo de purificação da matéria ou de evolução da matéria. É um processo de evolução da vida. É uma conquista, porque matéria também é consciência. Se matéria também é consciência e tudo é consciência, então é exatamente a abertura consciencial é que nos leva à transformação interior. Ok? A próxima pergunta é da Daniela, de Belo Horizonte, que esteve conosco lá no Congresso Fostem. Prazer imenso. Felicidade para vocês. Ela faz o seguinte questionamento: como podemos ver os casais casados há mais de 30, 40 anos, em que o dia após dia juntos é somente de brigas, mas que não conseguem se desvincular? O que isso significa espiritualmente? Olha que interessante. Lembra quando eu desenhei a onda mental? Eu falei, a onda mental é dual. Lembra? A onda mental é dual. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou me modificando, eu estou mudando, porque ela mudou a polaridade. Antigamente ela só ficava aqui, aí ela passa para cá. Aqui ela chama de bom, aqui ela chama de mal.
Mas é a mesma onda mental. Então ela não mudou. Só ocorre a mudança se você vem para cá, ó, e vê tanto aqui como aqui. Mas não mudou aqui. Não houve mudança. Então, a mesma coisa acontece com a relação. Eu costumo dizer que entre duas pessoas existe a relação e existe a anti-relação. Tem pessoa que vai e separa e permanece casado na anti-relação. Todas as vezes que os dois falam um com o outro é para reclamar, para xingar, para brigar. Todas as vezes que um fala do outro é para criticar, para denegrir, para poder se afirmar. A relação continua. Não há um corte, não há um fim. Ela continua na anti-relação. Então a anti-relação é relação. E a pessoa fala assim muitas vezes: estou casado há 50 anos com a mesma pessoa. Mas qual o tipo de relação que você tem com ela? Porque se for uma anti-relação, você vai ter de modificar essa anti-relação mais cedo ou mais tarde. Não é tempo de casamento que fala qualidade de casamento. Eu posso estar casado há 50 anos e há 49 anos e 9 meses eu estou na anti-relação. Ora, que relação é essa? Ou você vai estar multiplicando o eu, ou você está dividindo o você. Ou você está multiplicando você, ou você está dividindo o eu, mas você não está conquistando o nós. Essa relação está parada no tempo. A evolução não é tempo de permanência. É aquilo que eu já brinquei aqui. Imagina você falar assim: olha que maravilha, como eu sou evoluído. Eu passei 200 anos no umbral, saí agora. Mas meu filho, como é que você evoluiu se você passou 200 anos no inferno? Você saiu agora, você perdeu 200 anos. A mesma coisa, eu falo: eu sou casado há 50 anos, 49, 9 dias e 9 meses. Eu estou na anti-relação. E muitas vezes vai lá e separa. Mas a anti-relação não termina. E um se alimenta do outro. Aquele safado disse isso de mim. Que absurdo, como é que ele tem coragem de falar isso? E briga, e fala, e volta, e vai. Recado para lá, recado para cá, fala para lá, fala para cá. E a anti-relação mantém a relação no lado oposto. Então é como se nós fizéssemos aqui a onda do pensamento. A pessoa estava aqui numa relação e vem para cá na anti-relação. É relação do mesmo jeito. Só que é relação que vai desenvolver imagens de baixo teor evolutivo. Vai desenvolver imagens negativas. Vai desenvolver processos latentes do passado. Ora, então não nos leva a lugar nenhum. A relação, ela tem de caminhar para uma relação saudável. Aquilo que nós lemos há pouco. De enriquecimento interior. Se a relação não está de enriquecimento interior, vamos avaliá-la, vamos modificá-la, vamos torná-la melhor. Porque ela só é válida se houver um enriquecimento interior. Caso contrário, é você estar estacionário ou você está desenvolvendo aquilo que você já deveria ter abandonado. Ok? Muito bem. A próxima, o Marcos Melo mandou outra pergunta, falando o seguinte: existe um método para descristalizar essas memórias? Ou só podemos fazê-la através da reforma íntima? É reforma íntima, mas assim, porque a reforma íntima não é método. Eu costumo dizer que a verdadeira reforma íntima é como se você estivesse limpando a casa. A saúde surge não por um método, porque você limpou a casa por esse ou aquele método. É porque você limpou a casa e vive num ambiente saudável. Viver num ambiente saudável desenvolve a saúde. A mesma coisa, você não pode transformar o autoconhecimento num método. Porque no momento que você transforma o autoconhecimento no método, ele deixou de ser autoconhecimento. Eu posso utilizar esse ou aquele método para penetrar em determinados conteúdos mentais. Mas o autoconhecimento é uma manifestação das possibilidades e um conhecimento do nosso condicionamento. Em outras palavras, é uma penetração no mundo das virtudes e uma busca do mundo da maldade que nós temos no nosso porão. Nunca é um método,
é uma manifestação. Autoconhecimento não é um processo mental, não é um processo em que nós vamos pegar um método e com esse método vamos autodescobrir, não. Porque quando você estiver usando um método, você está apenas vivenciando o método que você pegou, você não está vivenciando o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma busca interior de visão, de alargamento da consciência. Não pode ser método. Agora, eu posso utilizar esse ou aquele método para poder ter uma visão maior, mas nunca que o autoconhecimento é um método. O autoconhecimento, ele é um processo livre de manifestação. Eu tenho de tirar o lixo. Então vamos supor, para que a gente possa entender. Eu vivo de olho fechado. E aí acho que a melhor maneira de desenvolver as minhas potencialidades é eu ficar em frente ao espelho, passando a mão no espelho. Quer? Limpando o espelho. E andando com a bengala. Aí a pessoa chega e fala, não, você não precisa de bengala, você não precisa de limpeza do espelho, é só você abrir o olho. Abre o olho. Porque na hora que você abrir o olho, o que você vai ver é a manifestação do mundo. Então vai ser muito mais fácil. Você não vai precisar de bengala, você não vai precisar de espelho, você não precisa de nada. Abre o olho, abre o olho. A mesma coisa é o autoconhecimento. É uma abertura do olho da consciência. É deixar de dormir, é deixar de ficar na inércia. Na hora que você abre, aí você vê. Nessa visão, existem manifestações, existe mudança. Agora, muitas vezes a gente insiste, pega bengalas e fica com bengalas, andando de bengala, limpando o espelho para ver se a gente aparece a imagem nossa no espelho, e damos mais ênfase a um método do que ao autoconhecimento. É aquilo que Krishnamurti fala tão bem, a meditação já meditada. Alguém meditou, criou um método de meditação, você vai lá e pega o método. Então você não está meditando, você está repetindo o que o outro fez. A verdadeira meditação é aquela que te leva a próprias imagens interiores e o desenvolvimento dessas imagens. Ok? Ainda tem mais uma? Temos mais perguntas. Olha que maravilha! A Clarionice me mandou outra pergunta falando: os relacionamentos muitas vezes são vítimas do passado? Ah, sim. E é tudo. Olha bem, até o relacionamento sexual. Muitas vezes um casal está tendo uma relação e a imagem que está desenvolvendo aqui não é a imagem dos dois casais. São imagens objetais que essa daqui tem e essa daqui tem. Aí projeta essa imagem nesse aqui e projeta a imagem nesse aqui. Na verdade, é uma relação com as imagens, não é relação com a afetividade. E muitas vezes, o conteúdo todinho do passado, toda vez que essas duas pessoas se encontram, tudo que está aqui deságua para cá. E tudo que está aqui deságua para lá. É aquela brincadeirinha, unite, então ofensa, 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 ofensa. E vai acumulando isso aqui. Novas ofensas, novas ofensas, novas ofensas. E a pessoa fala assim, aí ele é muito difícil. Aí ele fala, ela é muito difícil, é intolerável. Aí fica. É aquilo que eu brinco, né? Ofendei-vos uns aos outros para conserveis o seu relacionamento. Fica o tempo todo ofendendo e conservando o relacionamento. A Irlane mandou um recado falando que da próxima vez ela virá e não faltará o cafezinho. Ela está Irlane, acompanhando de casa. Não falte, Irlane. Estamos passando fome aqui. Não falte. Porque ainda tem gente que fala assim, nós estamos a pão e água. Nem pão, só água. Mais alguma coisa? Ok. Pessoal, voltemos aqui, vamos ver o slide para que a gente possa encerrar. Próximo. Universo e vida. A mente e o sexo são as mais divinas características do ser humano. Olha que bacana. A mente e o sexo são as mais divinas características humanas. Fonte por excelência de ação criadora, atua basicamente um nas portentosas dimensões do espírito e o outro nos imensuráveis domínios da forma. A mente elabora o pensamento, norteia a razão, gera a técnica, comanda a vida. Olha aqui que ele diz, ó, a mente elabora o pensamento. Pensamento não é mente. O sexo garante e renova a vivência das formas em que as essências se revelam e se acrisolam através de longuíssimas feiras de planos evolutivos. A mente evolve para a sabedoria por meio de incessantes apurações do instinto. O sexo evoluciona para o amor, depurando a libido no crisol das experiências sublimadoras. Ó, duas características mais elevadas do ser humano.
Não é algo que se coloca como inferior, negativo, nojento, ínfimo. Não. São duas características imensas. E em cada estágio ela se mostra, se revela de uma forma. Nós estamos na forma da relação sexual. Então vamos enriquecer essa relação com afeto, com amor, com bondade, com ternura, para que ela possa nos ajudar a desenvolver. E não simplesmente transformar a relação sexual em pulsões, em instintos, em repetições. Ok? Próxima aula. Próximo slide. Nós vamos falar sobre os conflitos. Então, já que nós falamos aqui hoje, né, dos conflitos de relacionamento, nós vamos falar isso na próxima aula. Vamos iniciar semana que vem falando dos conflitos. Quero agradecer a participação de todos. Um abraço para Goiânia. Agradecer o pessoal da TV Ibis e a participação tão carinhosa conosco aqui. Agradecer todo o pessoal de Brasília, a parte técnica. E queremos lembrar que o nosso trabalho continua. Vamos começar uma campanha para que a nossa TV se enriqueça, como nós já falamos aqui. Vamos lançar uma campanha nacional para a construção da TV Ibis e gostaria de contar com a participação de todos. Nós logo estaremos lançando através de filmes na nossa TV, no nosso site. Tivemos uma participação interessante nos nossos congressos ao vivo. Só de Goiânia nós tivemos mais de 86 visualizações no primeiro dia, 224 na segunda. Nós já estamos no YouTube com 531 inscritos e com mais de 60 mil visualizações. Então, quanto mais a gente aumentar, quanto mais a gente divulgar, mais nós estaremos participando. Logicamente que não na visão de proselitismo, como nós já falamos aqui, mas numa visão de doação, para aqueles que se interessam, para aqueles que têm ressonância, para aqueles que querem participar e ajudar. E lembrar aquilo que nós sempre falamos aqui no Ibis. O melhor sonho é o sonho que sonhamos junto. Essa frase é lá do grupo do Julinho Damasceno do Rio de Janeiro e que nós utilizamos aqui no Ibis, porque resume muito o que a gente almeja. O melhor sonho é o sonho que sonhamos juntos. Então venha sonhar conosco, vamos construir tudo isso junto para que a participação no Ibis cresça a cada dia. Quero agradecer a todos, mandar um beijo, um abraço para todos. E quem sabe a gente nos próximos congressos a gente não se conhece como nós ficamos conhecendo aí uma série de amigos, de pessoas queridas nesses últimos congressos que nós fomos, e que cada dia mais a gente aumente o nosso laço de fraternidade. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a bondade divina por tudo aquilo que nós aprendemos junto e pela oportunidade de estender laços de fraternidade e de afeto. Obrigado, Senhor, que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org